Boa noite, pessoal. Eu vou confessar para vocês que ministrar uma vez essa palavra foi difícil, pela segunda vez parece que fica mais difícil ainda. Não pela palavra em si ou por estar aqui, nada disso, mas pelo teor da mensagem, né? E quando o pastor ora e pede para que o nosso coração seja fértil, é porque talvez essa palavra aqui seja uma das mais difíceis da gente admitir algumas coisas no nosso íntimo, no nosso coração. Foi difícil porque a semana inteira eu fiquei quebrada no meio com essa palavra. Então vocês vão ver aqui que em muitos momentos eu vou dar exemplos meus, porque realmente foi muito íntimo, né? Foi um quebrar de orgulho, digamos assim, na minha própria vida. Eu fiquei bem nervosa quando o Senhor me trouxe essa palavra, mas nessa semana Deus me deu um entendimento muito grande do quanto é importante a gente não se calar. Porque eu creio que se o pastor Bruno tivesse se calado essa semana, essa mensagem não seria dita hoje. Porque eu temi, porque eu tive medo, porque eu receei trazer essa palavra, porque foi tão difícil para mim, falei, quem sou eu para falar isso lá? E o pastor Bruno me liberou uma palavra na quinta-feira e ele disse, vá, seja conforto, seja confronto, entregue o que o Senhor te deu. Você não está lá para impressionar ninguém. Então já diminuo aqui as expectativas de querer agradar do meu próprio coração. Porque eu penso assim, no meu íntimo, eu não quero que as pessoas deixem de me amar. E a gente quer, nesse lugar aqui, muitas vezes, agradar, falar aquilo que massageia o ego, mas eu pedi graça ao Espírito Santo, porque realmente é Ele quem convence as pessoas do pecado, do juízo e da justiça, não sou eu. Então, eu pedi graça a Ele e que toda palavra que for dita aqui seja transformada em vida para nós. Né? E que haja mudança de mentalidade, que haja uma metanoia aqui nessa noite, que haja arrependimento, para que a gente consiga caminhar nesse mundo cada vez mais parecidos com Cristo. E que a gente permita que Deus forge hoje o nosso caráter, a partir daquilo que Ele quer trazer. E o título da mensagem de hoje já fala por si a dificuldade que eu senti de trazer essa palavra, porque primeiro eu tive dificuldade até de receber, não vou negar. E o título se chama A Idolatria do Ego e o Vício de Agradar Pessoas. Nas minhas redes sociais, toda vez que eu abro uma caixinha oferecendo uma ajuda, algum conselho ou algo, muitas perguntas vêm assim, eu não sei dizer não e estou escravo disso. Eu tenho medo de desagradar pessoas, eu tenho medo de ser criticado, medo aparece. E a gente se torna escravo porque, na verdade, a gente está vivendo mais para o outro do que para o alto. A gente está muito preocupado com o que as pessoas vão pensar ao nosso respeito. E isso, em certo nível, pode ser até bom. Mas, quando a gente se torna escravo disso e deixa de fazer, cumprir o dever que nós temos enquanto cristãos nessa terra, isso se torna uma idolatria em nosso coração. E talvez essa mensagem seja difícil por isso, porque admitir certas coisas não foi fácil. E o ego nada mais é do que o eu. O ego nada mais é do que o defensor da personalidade humana. O ego está sempre tentando defender a gente de algo. E o alimento para esse ego, normalmente, é esse vício de agradar pessoas. Normalmente é isso que alimenta o nosso ego. E com base nisso eu queria trazer 3 versículos para a gente começar já a pensar sobre essa tendência que a gente tem de agradar pessoas, porque não é algo de hoje. Isso aconteceu desde sempre. E hoje, talvez, Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui para falar para você nessa noite que Ele quer que você saia vazio de si, e cheio da palavra, da verdade, como o pastor tem ministrado aqui. A primeira palavra que a gente vai ler juntos aqui está lá em João 12, 42 e 43, e a palavra diz assim, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, em Jesus, mas por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso aqui já é uma denúncia, que foi naquele tempo e ainda é nesse tempo. Quantas vezes a gente teme ser expulsos do grupinho de colegas, quantas vezes a gente teme a crítica do patrão, quantas vezes a gente teme o clube social que a gente faz parte, porque a gente prefere, ama a glória das pessoas.
E aqui denuncia um problema de amor. A gente escolhe mal o que a gente vai amar em primeiro lugar. E o grande mandamento de Jesus qual é? Que é a nossa missão. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O problema é que aqui já denuncia que a gente tem esse problema. E tanto tem que Jesus deu isso como mandamento. Jesus não deu como conselho. Ele trouxe como mandamento porque ele sabia que não seria natural nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. É por isso que veio como mandamento. E quando eu não cumpro, eu desobedeço. E a palavra de Deus é radical, né, pastor? O cristianismo é radical. Como o pastor falou semana passada, é radical o negócio. É muita responsabilidade. O segundo texto está lá em Gálatas 1:10, que diz, Paulo dizendo, por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar pessoas? Se eu estivesse, eu não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo aqui, que se você decidiu seguir a Cristo, você vai ter que lidar com o fato de que você vai desagradar muita gente. Você vai ter que lidar com o fato de que você vai ser alvo de crítica, de pedra, de forca, de expulsão, de prisão. Não tem como seguir a Cristo e em algum momento acabar não ferindo o ego de outra pessoa. Uma vez uma pessoa disse isso e guardei muito no meu coração, ela disse, olha, se a sua vida agrada a todo mundo e a de Jesus não agradou, tem alguma coisa errada na sua vida. Se você decidiu de fato seguir a Cristo, mas todo mundo te ama. Todo mundo tem que amar mesmo, né? Não tem jeito. Mas se todo mundo te louva, se você não é alvo de nada, a gente precisa fazer esse exame. E o último texto aqui é 2 Coríntios 10:18, que diz, não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. E quantos de nós estamos querendo nos louvar, nos vangloriar por causa das nossas boas obras? Nos vangloriar por conta dos diplomas, das capacidades, da nossa inteligência. Mas não é aprovado quem a si mesmo se louva. Porque você só é aprovado depois que Deus prova. Eu creio nisso. Primeiro Deus prova e depois aprova o nosso caráter. Então, a palavra de hoje é uma denúncia ao nosso coração. Porque o desafio aqui é justamente o de destronar falsos deuses que a gente carrega em nosso íntimo e não se dá conta. Às vezes a gente fala muito de feridas emocionais, nós estamos em pleno Setembro Amarelo, falando de depressão, falando de tantas coisas, a gente fala de feridas, mas muitas vezes a gente não fala da outra face da moeda que as feridas geram. Porque as feridas geram em nosso coração muita pobreza na nossa alma também. E é difícil admitir isso. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Então, em algum nível, todo mundo aqui nesse lugar, em casa, que está assistindo esse culto agora, em algum nível a gente adora ídolos. Em algum nível, todos, não estou dizendo alguns, todos, isso inclui eu. Adoramos ídolos, falsos deuses, e o principal deles é você mesmo. O principal deles sou eu mesma. Lá no Antigo Testamento, quando a gente vai ler a palavra, a gente vê o povo adorando ídolos. E isso é muito visível aos nossos olhos, porque eles adoram algo que parece ser externo. Eles adoram estátuas, eles adoram imagens. E a gente vai ler o Velho Testamento e às vezes a gente acha até absurdo, às vezes a gente zomba, né? A gente olha de uma forma óbvia, será que esse povo não enxerga? Que povo de coração duro, olha lá, 40 anos no deserto, pelo amor de Deus, não está vendo o que o Senhor está fazendo? A gente zomba quando a gente olha o Antigo Testamento, porque a gente acha que a gente não faz isso. Só que a gente faz, porque ídolo não é o que está fora de você, ídolo é o que está dentro. Ídolo, por si só, por definição, é qualquer coisa que você centraliza na sua vida que não seja o Deus cristão. E um ídolo aqui, exemplificando para vocês, como a gente está falando de que é algo que é interior, é aquilo que normalmente está te dando senso de identidade. É normalmente aquilo que está te dando senso de valor. Pode ser que o ídolo, na sua vida, o senso de identidade que você tem seja no fato de que você é casado, você é casada. Isso te dá um senso de identidade.
Pode ser que agora, na maternidade, isso te dá um senso de identidade. Pode ser que agora, no concurso que eu passei, isso me dá um senso de identidade e valor. Pode ser que a minha promoção que eu tanto busco no trabalho, porque isso vai me dar um senso de valor e identidade, isso pode ser um ídolo. Mas um ídolo também pode ser aquilo que você normalmente sente uma sensação de relaxamento e descanso. É como se você dissesse assim, agora tudo vai bem por causa de. E normalmente o que a gente completa a frase pode ser o nosso ídolo. Porque ídolo é o que está dentro de nós. E o nosso Deus funcional, normalmente é aquele que faz a nossa vida valer a pena. Se torna um Deus funcional, um Deus de mim mesmo. E a frase do século hoje em dia é: nada errado se te faz feliz. Parece tudo bonito falar assim. É por isso que é sutil, percebe? Percebe que a idolatria, ela é sutil? Por isso que o Novo Testamento, quando o Novo Testamento vem falar de idolatria, ele trata de algo interior e ele trata quase que exclusivamente em termos de desejo no Novo Testamento. A gente quase não vê o que a gente vê no Antigo, mas o Novo trata muito de desejo, em termos de desejo, coisas que a gente deseja que Deus abomina. Mas também pode ser coisas que não são maus em si mesmas, mas que tomam o lugar de Deus na nossa vida. Lá em Marcos 7, 21, 23, a palavra diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. As imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Se trata da vida interior. E aqui vem uma questão. A gente olha para esse texto e nunca se identifica com isso. Raramente a gente vai admitir que a gente, às vezes, é arrogante. Muito raro a gente vai admitir que a gente sente inveja, que a gente mente, que a gente manipula. É fácil admitir isso? Agora é fácil admitir a ferida. Eu fui muito rejeitada na vida, eu fui muito criticado na vida, eu fui muito abandonado na vida, porque é sempre mais fácil a gente se identificar onde nos posiciona como vítima, porque no lugar de vítima não há condenação, entre aspas, não há o que acusar, então a gente se coloca no papel de vítima. Só que a ferida, ela traz essa face da moeda. Muitas vezes a pessoa que foi rejeitada na vida por muitos anos, até pelos próprios pais, e aqui a gente acolhe, a gente entende toda a dor. Gente, aqui eu estou falando com autoridade porque eu entendo, eu passei realmente por tudo isso também. Só que vem outra face da moeda. Quantas vezes eu já manipulei? Quantas vezes eu já manipulei para não sentir a ferida da rejeição? Então a gente quer controlar as coisas. A idolatria é o desejo inflamado, não fora de você, mas dentro de você. A Bíblia diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas a gente inverte no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa prática, a gente fala, age de mim, por mim, para mim, são todas as coisas. O ego é o ídolo do século 21. Tem uma frase do Timothy Keller, que inclusive essa mensagem é baseada no livro dele, chamado Ego Transformado, um livro maravilhoso, um livro pequeno, não muito grande, e estou sentindo até que é a primeira série de mensagens aqui, viu, pastor? Mas só que é só de uma série só, porque é baseado no livro dele, Ego Transformado, maravilhoso. E ele diz assim, se o Deus que você adora discorda de você, nunca discorda de você, é bem provável que você esteja adorando uma versão idealizada de você mesmo. Você quer ver uma coisa? E admitindo sempre aqui, porque isso já aconteceu comigo, e para não acontecer é prática diária, a gente precisa praticar muita coisa. Mas quantas vezes você já veio para o culto e saiu daqui dizendo assim, não gostei muito do culto hoje não. Não gostei daquela palavra hoje que o pastor falou lá não. Achei que não tem nada a ver, não se aplica na minha vida. Quantas vezes a gente sai daqui assim? Ou quantas vezes... louvor, não gostei do louvor, não gostei das músicas, sabe aquelas músicas antigas, podia cantar umas músicas mais atuais, né? Quantas vezes a gente faz isso? Eu não gostei hoje não porque era Lídia aqui. Não gostei não porque era ela, eu prefiro o pastor Bruno. Eu não estou gostando hoje não porque essa menina aí que está pregando é o pastor.
Eu já fiz isso, ídolo meu já foi pastor, já fui serva de pastor, não de Jesus. Porque a gente coloca as pessoas no centro de uma fantasia que é nossa, que é o nosso ego. Isso é uma denúncia para o nosso coração. Só que a gente precisa entender que esse culto aqui não é para mim, esse culto aqui não é para vocês. Porque nós somos servos. E estamos aqui para adorar ao Senhor, a quem merece toda a honra. Você não é nenhum rei, nenhuma rainha para chegar aqui e achar que você é que precisa ser louvado. Nem eu. Do mesmo lado, quem está servindo. Muitas vezes quem está servindo se enche muito, porque quer fazer tudo perfeito. Quantas vezes eu já disse não de estar aqui por medo. Medo do que as pessoas vão pensar, e se eu errar, e se eu esquecer, se eu falar alguma besteira, se eu gaguejar, enfim. É um ídolo de estimação, porque eu estou mais preocupada com quem está assistindo do que a quem eu estou servindo. Isso não deve acontecer, queridos. Não deve ser essa a preocupação do nosso coração. Só que a nossa mente está tão impregnada pelas coisas desse mundo, a gente deixa essas coisas impregnar tanto que a gente vem para cá com o martelo na mão, achando que a gente vai dar o veredito com o que vai acontecer aqui. A egolatria é um problema de todos nós, todos. E a gente vai se concentrar num texto que Paulo, ele traz aqui para a gente, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 4, versículo 7. E Paulo diz bem assim: ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês, isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo isso pertence a vocês. E vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Mas para mim, não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem ninguém antes da hora, esperem o julgamento final quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então, cada um receberá de Deus os elogios que merece. O nosso foco deve ser servo bom e fiel. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado: obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem te deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Eu entendo porque o povo fica em silêncio, pastor. Quando eu fico quietinha, assim, quando o pastor vem, é porque a gente fica tão pensativo, né? A gente fica assim, uau, ou eita, né? Dentro da gente. Mas aqui a gente vê uma divisão da igreja por causa do apego que eles tinham a figuras humanas naquele tempo. Uns queriam se gloriar porque eu sou de Paulo, eu fui discipulado por Paulo, mas eu fui batizado por Pedro, eu sou de Apolo. E a gente fica dando uma importância a uma pessoa mais do que a outra, e lá acontecia nisso, lá, e eles faziam disso um jogo de poder entre eles. E Paulo, quando ele usa essa palavra orgulho aqui nesse versículo, nesse texto, ele traz um termo grego que significa, chamado físio. E esse termo no grego, ele tem um sentido literal de superinflado, inchado, distendido além do tamanho normal. Isso traz uma ideia de ego. Normalmente a gente usa esse termo, ego inflado. A gente usa muito esse termo. E baseado nesse termo, ego, inflado, inchado, eu quero trazer 4 características rapidamente para vocês aqui sobre o ego humano caído que nós temos. O primeiro deles é que o ego humano, ele é vazio. Igual essa bexiga aí, cheia de nada.
Essa própria imagem aí já revela para a gente que há um vazio no centro do ego humano. É oco, ele é super inflado, mas não tem nada no centro dele. É vazio. E aí esse vazio leva a gente para um orgulho espiritual, onde a gente quer se apoiar na nossa própria competência e acha que a gente não precisa de Deus. E a gente vai tomando o lugar de Deus em muitas coisas da nossa vida. O ego natural humano, ele está sempre querendo se apoiar em algo que está fora ou além de Deus. Porque ele está sempre buscando algo que dê para ele senso de valor, algo que dê para ele senso de propósito, mas que muitas vezes está fora de Deus. E toda vez que a gente tenta colocar algo na nossa vida que originalmente é lugar de Deus, vai sempre sobrar espaço na nossa vida. Isso porque o seu vazio é do tamanho de Deus. E toda vez que você colocar algo no lugar dele, vai sobrar espaço na sua vida. Em segundo lugar, o ego humano também é dolorido. O ego humano é dolorido. Por quê? Porque tudo que é inchado, distendido, de certa forma dói. É como um corpo, algum órgão, quando ele está distendido, causa dor. E quando a gente sente dor no corpo, isso revela que algo está errado com o nosso corpo. E o ego é a mesma coisa, ele dói porque ele tem algo errado. E aí a gente ouve muito uma frase assim, o ego ele é dolorido, então, vocês já andaram pisando em ovos com algumas pessoas? Porque, às vezes, por conta disso, desse vício até de agradar pessoas, a gente deixa de exortar outras por medo. A gente deixa de dizer coisas importantes, porque senão a gente fere o sentimento. Só que o sentimento, não tem como ferir sentimento. Porque o sentimento é só uma expressão externa da emoção. O que dói mesmo é o ego. Não é o sentimento. Não tem como ferir sentimento. E aqui, o ego ele nunca se sente feliz. Ele nunca se sente satisfeito. Ele vive chamando a atenção para ele mesmo. Eu queria dar um exemplo meu aqui. Não é fácil se expor dessa forma, mas eu vou me expor para que você também se permita sondar aí, como eu me permiti. Não foi fácil isso aqui. Mas se permita, se até agora Deus falou para você, qual é o ídolo de estimação que você tem carregado no bolso? Qual comportamento que você tem tido, que você sabe que está tomando o lugar de Deus na sua vida? Uma vez, eu estava na terapia, e a terapia que eu faço e participo é com base na psicanálise, então eles chamam de análise, né? E nesse dia, eu conversando com o meu terapeuta, eu falando, ele perguntando, e eu falando justamente dessa insatisfação que eu tinha, porque eu me movo muito pelas pessoas, o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar, o medo de ser criticada. Aí ele foi e perguntou, e como é que você faz seu trabalho? Eu falei assim, eu busco sempre fazer com excelência, perfeito, porque, sabe, o meu desejo é que as pessoas se sintam impactadas, sabe, com o meu trabalho. E aí ele falou bem assim, pretensiosa você, né? E esse mesmo silêncio, aqui foi exatamente o silêncio que perdurou na sessão. E dentro da psicanálise existe um termo chamado corte lacaniano, que se usa só dentro da terapia, tá, gente? Senão vocês vão sair daqui falando assim, a Dai mandou cortar as pessoas. Não é isso não, foi só dentro da terapia mesmo. Ele fez esse corte, porque o silêncio prevaleceu, eu fiquei pensativa, e ele falou assim, vamos ficar por aqui. Você precisa ficar com isso daí essa semana. Na semana que vem a gente vai falar. E encerrou a sessão. Só que eu fiquei mal. Eu fiquei péssima. Falei, como assim esse cara pretencioso? E eu fui até pesquisar, o que significa pretencioso? Na hora eu fiquei meio tonta. E eu coloquei aí, pretencioso é aquele que pretende demasiadamente, ambicioso, é aquele que pretende ser mais do que é na realidade. Ele é presumido e vaidoso. Meu Deus, misericórdia. Pretensiosa. E aqui é a parte difícil de admitir. Como admitir que eu sou vaidosa? Eu sou tão boazinha. Mas, poxa, eu sou tão boazinha, a gente é assim. E é por isso que a gente finge muitas vezes ser o que não é para agradar a pessoa. Sabe por quê? A gente teme tanto o que está dentro da gente, que a gente tem medo que as pessoas descubram a verdade sobre nós. E a gente vai e coloca capa. A gente
resiste muitas vezes porque a gente vai criando esses mecanismos de defesa. E quais são esses mecanismos de defesa? Capa de bonzinho. Eu sou muito boazinha, então eu vou dizer sim para todo mundo. Eu não vou dizer não para ninguém, vou servir, vou, né? Porque eu quero receber elogios, eu preciso, eu dependo dos elogios, então eu vou ser boazinha. A outra capa do crítico. Tem gente que critica para se proteger. Uma vez uma pessoa chegou numa sessão comigo, morrendo porque tem medo da crítica das pessoas. Eu perguntei para ela assim, como que você é? Você se cobra muito? Ela falou assim, eu me cobro demais. Você costuma criticar muito as pessoas, zombar? Ela falou, daí, não vou negar não, sim. Eu falei, é por isso que você teme a crítica. Porque você é tão crítica com você e com os outros, que para aliviar a sua dor, você critica. Muitas vezes a gente usa a capa do distante, a gente se distancia das coisas, porque a gente tem medo de ser descoberto. E assim vai, tem muitas capas que a gente coloca, porque a gente tem medo de ser descoberto. A gente tem medo de ser descoberto até para a gente, é difícil admitir isso. Não é fácil assumir essas coisas, mas se você crescer em cima disso, desse orgulho, acredite, a queda vai ser muito maior. É melhor parar, é melhor olhar, é melhor fazer esse autoexame. Acho que é o único auto saudável, né? Porque nós estamos na geração autoestima, amor próprio. Mas a única coisa que a gente deve fazer é esse autoexame com a ajuda do Espírito Santo, porque a gente não consegue ir em todos os lugares sozinhos. Em terceiro lugar, o ego, ele é incrivelmente atarefado, ou seja, ele faz de tudo para ser notado, porque ele é vazio. Então, o que ele faz? Ele se ocupa para preencher esse vazio. E sabe do que o ego mais se ocupa? Da vanglória e da comparação. A gente se compara com as pessoas, a gente compara pessoas. Nas redes sociais, então, é um jogo de ego. Até na gente que a gente está lá. Quantas vezes eu já silenciei stories de pessoas que eu falei, é besteira essa pessoa falando, eu vou silenciar. Nossa, nada a ver, eu faço melhor que essa pessoa aí. Em outros termos, a gente se coloca nesse lugar, a gente se coloca melhor do que outros. A partir do nosso próprio julgamento, do que a gente entende que é bom ou ruim. Por outro lado, às vezes silencia também pessoas que são muito boas e a gente se compara com elas e se inferioriza, a gente se coloca menor. Aí vai lá e silencia também para não ficar ruim para a gente. É nesse lugar que o ego ele se coloca atarefado, porque o ego por si ele é competitivo, e talvez você diga, não, mas eu não sou competitiva não. Pode ser que você não entre numa competição por vontade própria, mas coloca o teu ego à prova. Lá em 1 Coríntios 4:6, Paulo diz assim, ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra. Ele está falando de comparação. Ele não diz aqui ninguém deve se orgulhar e ponto. Ele disse não deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra. Eu não devo entrar nesse jogo de comparação, porque esse jogo de comparação é orgulho. É orgulho. E lá no livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, ele escreveu um capítulo dedicado ao orgulho, e ele diz que o orgulho, na sua própria definição, ele é competitivo. E olha só o que ele diz aí no livro dele. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonita que os outros. Porque se todo mundo fosse igualmente rico, inteligente ou bonito, não existiria motivo de orgulho. Em outras palavras, isso aqui quer dizer que a gente até se orgulha de algumas coisas, até descobrir que alguém é mais do que a gente, porque aí o que a gente tem perde a graça. Sabe por que isso acontece? Porque você e eu não temos alegria verdadeira nas coisas, a gente não tem contentamento verdadeiro nas coisas, a gente tem orgulho delas. Amém, gente? E por fim, o ego também é frágil. A qualquer momento ele pode estourar. Ele é frágil. É por isso que a gente está falando aqui. Crescer em cima disso não dura, vai estourar, vai cair, não vai se sustentar. Tem muita gente que está na igreja para fazer plano de carreira. Eu vou começar na recepção, eu vou depois, vamos ver qual que é próximo pastor aí na escala da autoridade.
Tem gente que faz plano de carreira dentro da igreja. Mas quando a gente quer crescer em cima do orgulho, porque a gente tem que tentar provar algo para as pessoas, ou para alguém, ou até para a gente mesmo, a gente cai logo porque a gente não tem caráter para sustentar. Às vezes a gente pede coisas que são boas a Deus, mas muitas vezes se Deus der antes do tempo, a gente não tem caráter para sustentar. A gente precisa permitir ter um caráter forjado por Deus. Sabe por que é tão difícil aceitar o processo de Deus? Porque Ele fere o orgulho. E a gente fica sempre querendo milagre. Uma vez o pastor Bruno, eu cheguei aqui num tempo em que eu estava muito orgulhosa, tão orgulhosa que quando eu me deparei, eu me arrependi tanto, eu estava chorosa naquele... Chorosa eu sempre sou, estou chorando, não vou negar, não me emociono muito à toa. Mas naquele dia eu estava quebrada no meio, tanto que me levou e pedi perdão para o pastor Ederson para algumas coisas. Eu estava muito orgulhosa, muito. E aí eu vim aqui desabafar com o pastor Bruno, mal abri a boca, já comecei a chorar. E aí, pastor, com muito amor, acolheu, pode chorar, irmã, pode chorar, tá bom que limpa tudo aí. E aí eu falei, mais ou menos estava acontecendo, ele só falou para mim assim, com muito amor, Dai, sabe qual é o seu problema? Eu não vou falar nada para você aqui hoje, porque você está muito mal acostumada com milagre. E você está precisando aceitar o processo e parar de resistir. Rita, mas recebi com amor demais. Recebi com amor demais. E esse é o problema da gente. Quando a gente está muito fundamentado no orgulho, tudo que o outro diz, dói. E aí a gente evita verdades. E a gente se apega à mentira. Porque aparentemente a mentira é mais confortável. E aí, o ego é frágil. Eu queria trazer aqui um exemplo, não um exemplo de pessoa, tá, a ser seguida, mas um exemplo que exemplifica isso que a gente está falando, isso que a gente está ouvindo aqui. E o exemplo é de uma artista que, aparentemente, nessa reportagem dela para uma revista, ela demonstra que ela tem mais consciência do que a gente, às vezes, como cristão. E essa artista é a Madonna, mensagem contemporânea hoje aqui. Mas olha o que ela disse na reportagem que ela deu. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Eu venço um de seus ataques e me descubro como um ser humano especial. Mas eu logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que eu faça uma coisa espetacular de novo. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho sempre que tentar provar que eu sou alguém. A minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Isso foi o que a Madonna disse. Que consciência. E que consciência que a gente precisa ter. De quantas vezes hoje Deus falou com você, Deus se revelou a você, recebeu uma bênção, a gente se alegra, a gente conquistou alguma coisa, mas amanhã isso zera. Eu preciso começar a buscar algo, continuar avançando para tentar provar que eu sou alguém na força do meu braço. Isso porque o ego ele nunca é satisfeito. O ego ele é insaciável. O ego ele é um buraco negro na nossa alma. E olha o que está aqui em Abacuque 2:4-5, que o Senhor me trouxe esse versículo aqui, eu falei, caraca. E talvez você veio aqui, ou ligou essa televisão, ou entrou no Facebook ou no YouTube, só para ouvir isso. Porque esse aqui é o Senhor falando. Eis que a sua alma está orgulhosa, irmão. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Quando a nossa alma está orgulhosa, a nossa alma não está reta. E aí a gente tem que fazer igual o salmista diz, Senhor, endireita os meus caminhos. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante, ele não se contém, ele não se controla. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, ele nunca se farta. É o ego, nunca se farta. E é um buraco negro na nossa alma. A gente entendeu a problemática aqui do ego. Amém? Agora, como vencer isso? Como vencer a egolatria e o vício de agradar pessoas na nossa vida para que a gente não fique escravo de nós mesmos e nem das pessoas? E Paulo, ele trouxe uma chave nesse texto. Essa chave foi a que girou no meu coração de um jeito.
mas que exige prática, não é fácil. E ele diz assim lá em 1 Coríntios 4, 3, 4. Mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. E aí eu queria abrir um parênteses aqui, que talvez você faça como eu já fiz um dia, e alguém vai falar alguma coisa e você diz assim, não, quem me julga é o Senhor, você não pode falar nada, quem me julga é Deus. Como se isso não te causa nada não, quem julga é o Senhor. Quem julga é aquele que sabe tudo que você tenta esconder. Tudo que eu tento esconder é esse que julga, que ele sabe, tudo. E a gente acha que isso alivia. E aí, nesses termos, a gente já vê que há um problema aqui, muitas vezes não é falta de amor, é falta de temor. Existem dois grupos de pessoa. Paulo está falando aqui para a gente o seguinte, existe do lado a superioridade. Qual desses grupos você se identifica? Muitas vezes, para compensar a inferioridade, a gente se torna arrogante. Só que Paulo está dizendo aqui o seguinte, nenhuma coisa, porque não importa o que vocês dizem sobre mim, porque eu sou mesmo o pior dos pecadores, eu admito, só que o pecado não me define. Então não importa o que vocês pensam. Por um outro lado, nem o que eu mesmo penso, nem eu me justifico. A gente não vê Paulo se vangloriando, a gente não vê Paulo aqui se gabando por causa das boas obras dele. Paulo não tenta se justificar, ele diz, nem o que eu penso sobre mim. Do que convém a medida exata da tua fé. Qual é a medida exata da tua fé? Jesus. Essa é a medida exata. E o problema que Paulo está querendo dizer aqui é, sai desse tribunal que você se coloca, porque quando você dá aos outros a autonomia de dizer sobre você, você entrega um martelo. Mas para um outro lado, quando você se coloca no centro dizendo que você é suficiente, você toma o martelo. E o que é o orgulhoso a não ser uma pessoa que senta no trono, segura o martelo e quer julgar a vida de todo mundo? Nem uma coisa nem outra. Abandona esse tribunal. Essa é a palavra que a gente está ouvindo aqui hoje, a palavra que Deus quer que você saia daqui. Sai desse tribunal. Nem você e nem as pessoas. Abandona. Sai. Porque esse tribunal está lá na cruz. Quando você sair daqui essa noite, está preocupado com alguma coisa do trabalho amanhã? Porque está com medo da crítica do chefe? Ou daquele trabalho que tem que entregar, seja lá o que for? Ou porque você não tem empenho? Mas o nosso Jesus, a gente vive aquilo que já está martelado. O veredito já foi dado. Você não precisa do seu desempenho. A gente não precisa do nosso desempenho. A gente faz com excelência, mas com consciência para quem a gente faz. É por isso que a Bíblia diz, preste um culto racional a Deus. O que é isso? É você entender a razão ao que você faz. Você louva, grita, glória a Deus, faça isso, mas faça entendendo a razão do para quem você faz. Você vai pregar. E através dessa graça, a gente pode dizer como Paulo, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Nem vocês e nem eu. A graça me basta. E eu sou o que sou na graça de Deus. A minha graça é suficiente. E eu queria compartilhar com vocês um vídeo que o Espírito Santo me levou a ver e a assistir. Quantos aqui já assistiram a Paixão de Cristo? Tem muita gente que não assistiu esse filme por medo, receio, ou porque, é sensível, se sente sensível para ver. As cenas são muito fortes. Se você não quiser assistir, tudo bem, você fecha seus olhos. Mas eu encorajo você a abrir, a ver. E aí depois que a gente assistir esse filme, esse pequeno vídeo, eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive, vendo. Permita-se olhar para esse vídeo e sentir. E depois eu volto para compartilhar aqui.
Enquanto eu assisti esse vídeo, pode deixar rolando aí. Enquanto eu assisti esse vídeo e preparava essa mensagem, eu confesso que eu luto contra esse lado de cá. Normalmente eu me coloco nesse lugar de dar o veredito para as pessoas. Mas o Espírito Santo ministrou no meu coração assim: olha para isso aqui. Como é que você pode se sentir inferior, irmão? Como? Com tamanho amor, escandaloso amor. Mas como também me sentir superior, como querer me orgulhar de qualquer coisa. E o sacrifício basta. Ele não está mais aqui na cruz, glória a Deus, ele venceu isso daqui. É esse Deus a quem a gente adora, é esse Jesus. Isso aqui precisa bastar. A graça precisa bastar, o amor de Deus precisa bastar. Abandona o tribunal. Nós vamos ouvir uma canção. Faça dessa canção a tua oração. Se você se sente inferior, ou se você está com o coração orgulhoso, permite o Espírito Santo te sondar. Permita. E se você hoje está aqui com o coração cheio de algo que orgulha, te coloca nesse lugar de orgulho, arrependa-se. Destrone os falsos deuses. A questão é que nada disso aqui importa, nem vocês e nem eu mesmo. Sabe o que acontece? As pessoas vão te ridicularizar, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão te humilhar, mas nada disso vai mudar quem você é. As pessoas também vão te elogiar, as pessoas vão te reconhecer, as pessoas vão te honrar, mas nada disso também vai mudar você. Porque nem uma coisa e nem outra. Porque a minha medida é a medida exata que está em Jesus Cristo de Nazaré. E isso, a graça, me basta. Faça desse louvor a tua oração. Fica de pé no seu lugar. Eu não vou fazer nenhum apelo aqui, porque a gente não precisa expor. Eu creio que a gente está sendo exposto aqui para nós mesmos. Mas faça desse louvor a tua oração. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que
que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. É só tua graça, Senhor, por ti, tua presença, meu prazer, tua presença, meu prazer, tua presença, meu prazer, tua presença, meu prazer, tua presença é o meu prazer, Levante suas mãos onde você está, declare isso ao Senhor essa noite. Oh, tua presença é o meu prazer, tua presença, Senhor. Não há ninguém maior, não há ninguém melhor, só tua presença. Tua presença no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Aleluias. Glória a Deus. Fecha seus olhos aí, irmão, e começa a declarar mesmo para tua alma: tua graça me basta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Isso é suficiente para mim, Pai. Eu não preciso ser reconhecida por ninguém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Porque a minha glória é fazer com que as pessoas te conheçam. É para isso que eu vivo, Senhor. Declara isso no seu lugar, irmão. É para isso que eu vivo. Foi para isso. Foi para isso.
O teu sacrifício me basta, Jesus. Obrigada. Obrigada pela salvação. Obrigada por me dar uma identidade. Obrigada, Pai, porque eu tenho uma filiação. Nenhuma herança hereditária tem poder na minha vida, porque eu pertenço ao Senhor. A minha herança está no Senhor. A minha herança está no alto. Nenhuma ferida é maior do que os teus planos, Senhor. Me perdoa a nossa alma orgulhosa muitas vezes. Se arrependa aí no teu lugar, irmão. Confessa ao Senhor. Confessa ao Senhor: Senhor, me perdoa por colocar tantas coisas no seu lugar. Me perdoa, Pai, porque muitas vezes eu coloco no teu lugar o meu marido. Muitas vezes eu coloco os meus filhos, o meu trabalho, as minhas amizades, a minha faculdade. Eu coloco tantas coisas, Senhor, no seu lugar. Me perdoa, Pai. Me perdoa e toma o seu lugar de honra no centro da minha vida. Eu quero, Pai, nesse momento declarar que a tua graça me basta, sim, Senhor. Eu quero declarar que a tua verdade é a que prevalece na minha vida. Perdoa-nos, Senhor, nossa alma orgulhosa. Perdoa o nosso ego, mas nós queremos saciar o nosso ego no Senhor. Nós não queremos nos apoiar naquilo, Pai, que é mentira. Sonda o nosso coração, endireita os nossos caminhos. Porque nós queremos ser mais parecidos com Jesus. Forja o nosso caráter, fere o nosso orgulho. Eu quero diminuir para que tu cresça, Senhor. Eu quero sair daqui hoje vazio de mim e cheio de ti. Eu quero sair daqui transbordando da tua presença, que todo mundo lá fora vai sentir, vai perceber, porque a glória é tua. A tua graça me basta, o teu amor me basta, e a filiação que eu tenho com o Senhor por causa de Cristo é suficiente para a minha vida. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te louvamos. Tu és o Deus único, altíssimo, Salvador, o amado da nossa alma. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós declaramos que nós te amamos. E a partir de hoje, o Senhor estará acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Obrigada por essa palavra que fere, mas me reergue, me endireita os meus caminhos a partir dessa palavra. É difícil, Senhor, mas eu aceito com humildade e com retidão e com fé, porque o justo viverá pela fé. Eu não quero andar por orgulho, nem por vista, eu vou andar pela fé. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor, pelos meus irmãos. Perdoa-me, Senhor, se há orgulho no meu coração aqui dentro contra meu próprio irmão. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. O meu dever é amar como Cristo amou. Ensina-nos, Senhor. Forja-nos. A gente vai aceitar o seu processo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, quer dar um recado? Boa semana. Bênção, né, queridos? Vamos sair com essa palavra no nosso coração, com essa certeza, com essa convicção daquilo que Jesus já falou, já fez ao nosso respeito. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória. Que o Senhor continue te fortalecendo. Lembre essa semana de fortalecer a sua oração pelo Brasil. Terça-feira, 7 de setembro, gaste um tempo de oração, de joelhos pela nossa nação. É o melhor e o maior presente que você pode dar ao Brasil, é orar por ele. Não esqueça de passar ali, o Elcio está ali na mesinha, fazendo a sua inscrição para o aulão que vai começar em outubro, nos domingos pela manhã. Vamos juntos aprender as doutrinas bíblicas e fortalecer aquilo que o Senhor já tem ministrado aqui. Deus abençoe, fique na paz de Jesus, um ótimo feriado. Vamos continuar firmes com ele. Passa ali e faz a sua inscrição. Deus abençoe.